Acho que a gente fez um jogo com o volume de jogo que precisava para fazer o resultado para classificar. Infelizmente, sofremos um gol e não conseguimos fazer o terceiro, que também sofreu um gol, poderia ser natural pela forma com que a gente jogou, mas poderíamos também ter feito o terceiro gol. Nos minutos finais, mas você acha que faltou talvez um entendimento maior de parte de alguns jogadores para que esse jogo tão catimbado fosse talvez melhor jogado? Porque o Corinthians, querendo ou não, ficou praticamente a um gol de conseguir uma classificação umas quartas de final. Eu acho que quem tem que controlar a catimba, na realidade, é a arbitragem. Acho que o Pitana foi muito conivente com a cera do Oriol. Só de tempo de atendimento a gente pode controlar os 7 minutos que ele deu de acréscimo. Então, mais substituições, certamente não seria nada fora do normal se ele tivesse dado 10 minutos de acréscimo. Não estou dizendo que a gente faria o gol, de forma alguma. Eu acho que a gente poderia ter feito o gol no primeiro lance do segundo tempo, com o chute do Pedrinho, com a defesa na sequência do escanteio. Eu não acho que a catimba tenha influenciado no nosso rendimento, não. Acho que nós tivemos uma das melhores partidas jogando ofensivamente, né? Buscando o gol. São 20 finalizações, se não me falha a memória, contra 4 do Colo-Colo. Então, não acho que a catimba tenha influenciado. Nós mantemos-nos concentrados durante todo o tempo em busca dos nossos objetivos. Boa noite, Loz. Boa noite, Cássio. Loz, por favor, ontem na coletiva você disse que iria tentar a repetição de uma jogada, que tinha feito ali um plano de jogo. Não sei se foi isso, mas na minha visão, uma coisa que funcionou bastante hoje foi a bola no Roger. Eu acho que ele foi muito bem, ele conseguiu fazer tanto a parede como também levar perigo para o adversário. Queria que você comentasse um pouco, né, a presença dele, o jogo dele, se agora fortalecer ainda mais o estilo de jogo com o centroavante. E Cássio, pela tua experiência, como você bem disse, não foi a tua primeira eliminação, mas queria que você falasse um pouquinho como é que estava lá dentro, como é que você sentiu. São muitos garotos nesse novo grupo, né? Você faz parte aí dos mais experientes. Como é que eles sentiram, né? Se eles também sentiram assim como você, porque isso lá para frente pode render mais, né? Lições tiradas, porque brasileiro e Copa do Brasil ainda está pela frente, por favor. Eu acho que o Roger teve um papel bem importante nesse projeto ofensivo que a gente construiu. Teve uma retenção de bola. A gente, como eu tinha dito para vocês, a ideia foi a gente conseguir ter profundidade com esse atacante em cima do zagueiro da sobra dele, o zagueiro central, e conseguimos empurrar muitas bolas para ele. É claro que a falta de treinamento, fazer 20 minutos de treinamento para passar tudo isso, uma forma de jogar específica, estrategicamente para um adversário, os jogadores foram sensacionais por absorver com tão pouco tempo de repetição de treino. Muda muito a forma com que a gente está costumeiramente jogando. Então é mérito do Roger de ter se adaptado, mérito da equipe de ter observado e acreditado nessa proposta de jogo para que a gente tivesse o volume que a gente teve. Não, acho que falando do time, acho que todo mundo ficou bem chateado. A gente tem mesmo, é um time novo, um time crescendo, mas com as vitórias se aprende, com as derrotas também, acho que a gente evolui. Comigo foi assim também, com derrotas e vitórias. Mas todo mundo ficou chateado, mas acho que ficou essa sensação, né? Eu acho que quando a gente saiu do estádio também foi bem aplaudido pela vontade. Eu acho que a torcida jogou junto com a gente conseguiu fazer um grande jogo. Não conseguiu o objetivo que era a classificação, mas conseguiu fazer o que o professor Osmar tinha programado, e a gente, como eu falei, sai satisfeito pelo desempenho, assim. Só que infelizmente o nosso desempenho não foi o capaz, mas às vezes por um detalhe aqui e ali a gente não saiu classificação. Mas lógico, agora estamos numa semifinal também de Copa do Brasil, isso leva com atento. Acho que, na minha opinião, foi dois jogos distintos. O primeiro jogo a gente foi um pouco abaixo e no segundo a gente foi superior. Eu acho que cada time fez um jogo, só que é um campeonato que o gol fora de casa faz a diferença. A Copa do Brasil a gente não tem isso, mas para nós tirar de experiência, de repente ser mais regular nos dois jogos. Mas fico feliz pela entrega de todo mundo chegou no vestiário, todo mundo exausto pela total dedicação que teve, assim. Eu acho que, como eu falei, se a gente continuar jogando nesse nível, nessa entrega, a gente pode almejar coisas grandes pela frente. Boa noite ao Cássio, ao técnico Osmar Loz. A gente acompanhou, Loz, o jogo lá do setor oeste, né? E o torcedor que estava lá pegou bastante no seu pé pedindo alteração. O gol não sai, o torcedor quer que o técnico mude, né?
pedindo os jogadores que estavam no banco de reservas. E você mudou, fora, claro, o Léo Santos no lugar do Pedro Henrique, aos 36 do segundo tempo. Foi porque o time estava criando, você achou que insistindo, como você mesmo disse, o Corinthians ia acabar chegando onde queria, foi por medo de lesão, né? O Fagner acabou saindo machucado, enfim, queria que você explicasse para esse torcedor que ficou pegando no pé pedindo alteração, o porquê que você acabou demorando para fazer as alterações, por favor. É ótimo, uma pergunta bacana para a gente poder deixar isso claro. A gente voltou já com o Henrique, já talvez tendo que fazer uma substituição forçada também no segundo zagueiro, em função da pancada que ele teve no fim do primeiro tempo. Então a gente foi levando, mas fundamentalmente não fizemos as mudanças porque o time estava construindo, estava criando, e talvez uma parada por uma substituição ali não fosse o resultado de mudar naquele momento em que a equipe estava tão bem no campo. A impressão é que a gente ia fazer o gol a qualquer lance. No próximo lance parecia que a gente ia fazer o gol. Então, nessa hora o treinador tem que ter sangue frio, não se envolver com a emoção do jogo para poder fazer as decisões corretas. E acredito que mesmo sendo tardio, a gente fez as substituições que deveríamos ter feito. Loz, boa noite. Até em função disso que você vem dizendo, você acabou citando da arbitragem ser um pouco conivente. Você acha que ela foi muito conivente também na marcação de faltas, até jogadores que acabaram sentindo lesão em função de tantas faltas que sofreram? O caso do Pedrinho também, que foi caçado em campo durante o jogo todo. Quando a gente fala em catimba, eu acho que na realidade o tipo de arbitragem que se pratica pelos árbitros que não são brasileiros, que a gente está habituado no Campeonato Brasileiro, é muito distinto do que a gente está habituado no Campeonato Brasileiro. Poucos árbitros deixam o jogo correr tanto. O Barrios, em toda a disputa de bola com o Henrique, ou com o Pedro Henrique, ou com o Léo Santos, a primeira coisa que ele se preocupava era deslocar o corpo do adversário, e o Pitana não deu nenhuma dessas faltas. Então, assim, e a gente está habituado a isso ser marcado falta no Brasil. Então, acho que interfere um pouco, sim, não as lesões, eu acho que ali foram questões circunstanciais, foi disputa tanto do Pedro com o Henrique. Então, mas eu acho que a gente precisa se adaptar, os clubes brasileiros, o mais rápido possível a essa forma de arbitragem distinta do que a gente está habituado no Campeonato Brasileiro, porque isso muitas vezes reflete uma intranquilidade por não ser marcadas as mesmas faltas que são marcadas no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Loz, boa noite, Cássio. Ainda sobre a arbitragem, Loz, o presidente do Santos ontem, depois de tudo que ocorreu com o Santos, problema do jogador, Comebol, o julgamento começou num dia, terminou quase em cima da partida. O presidente do Santos, num desabafo, disse que a arbitragem da Confederação Sul-Americana está nas mãos dos argentinos, eles estão mandando lá. Hoje um árbitro de ponta, árbitro de final de Copa do Mundo, e ficou claro e evidente, não que ele tenha influenciado diretamente no resultado, mas ficou claro e evidente que ele deixou o jogo correr como o Colo-Colo queria. É um exagero o que disse o presidente do Santos, que os argentinos estão fazendo o que querem na arbitragem sul-americana e falta representatividade no futebol brasileiro. Você acha que passa um pouco por aí essa discussão? Olha, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter uma adaptação, a gente precisa observar, para a gente ser presente nesse tipo de competição sul-americana, a gente precisa ter uma maior adaptação a esse tipo de arbitragem. As regras são as mesmas, porém a forma de interpretar são distintas. E eu acho que, não sei se está na mão da Argentina, eu acho que essa pergunta tem mais o cunho para a nossa direção responder, porque eu, de fato, não sei como funciona esse processo de escolha de árbitro e de uma série de decisões que são para definir a arbitragem de uma partida. Prefiro não me pronunciar do que falar alguma coisa que esteja errado. Osmar Loz, o técnico do Corinthians, o PVC daqui a pouco vai analisar também a vitória do Corinthians, mais a classificação da equipe chilena, e o Jadson, que foi o destaque do jogo, o melhor jogador da partida, fala agora no microfone Fox Sports.